nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Com esse versículo, o grande reformador genebrino, João Calvino, tinha o costume de iniciar os cultos do Senhor, e assim fazemos nós, aproveitando essa boa direção e convidando nesse momento a amada igreja e todos os queridos visitantes que conosco se encontram a adorarmos, a bendizermos, a engrandecermos o nome do Senhor, iniciando assim o culto que é dele, somente dele, porque somente ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quero, nesse momento, também ler o Salmo de número 118, verso 24, que diz: "Este é o dia que o Senhor fez, exultemo-nos e nos alegremos nele." Amados irmãos, somos convidados nesse momento de adentrarmos a presença do Senhor, sabendo que esse momento de adoração ele vai muito além do que um momento religioso, um momento de entoarmos cânticos de louvor a Deus. Antes mesmo que nós possamos fazer isso através de nossos lábios, que nós possamos estar fazendo através do nosso coração consagrado a Ele, porque o Senhor, Ele se agrada dos seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero ler com os irmãos nesse momento o Salmo de número 15, ler os seus 5 versículos, e depois vamos estar orando e consagrando esse culto ao Senhor, antes mesmo consagrando os nossos corações a Ele. Vamos então ler a palavra do Senhor, Salmo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Queridos irmãos e irmãs, amados visitantes, vamos então, nesse momento, adentrar a presença do Eterno, falar com o Senhor, colocar nossas vidas diante dele, adorá-lo em espírito e em verdade. O nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus que nos criou, esse Deus bendito que, não obstante o nosso pecado, o nosso afastamento, a nossa queda, ele, em amor, a palavra diz que a força do verbo, ele nos perseguiu em amor, nos arrastou a sua graça imerecida, irresistível, e nos apresentou a sua salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu sacrifício bendito. O Senhor Jesus que se entregou por nós, se esvaziou da sua glória e na cruz do Calvário nos remiu com seu precioso sangue, nos justificou, nos reconciliou com o nosso Deus. Esse é o Deus que nós vamos estar agora adorando, entregando as nossas vidas em primeiro lugar, os nossos corações no seu altar. O Deus que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra, a Ele seja todo o nosso louvor. Vamos então agora, se você puder, feche os seus olhos, vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com o Senhor nesse momento inicial de culto. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, Senhor, que temos de estarmos aqui como tua igreja reunidos, Senhor, e todos aqueles que conosco agora estão acompanhando, Senhor, participando desse culto. Nós te louvamos pela tua graça bendita, Senhor, pelo teu amor, Senhor, irresistível, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido antes da fundação do mundo, Senhor, e nos apresentado a teu Filho Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação eterna. E, Senhor, que nesse momento, muito mais do que um gesto de ação religiosa da nossa parte, qualquer expressão de religiosidade, Senhor, mas que seja em primeiro lugar os nossos corações agora sim consagrados na tua presença, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos lembrar que somos um povo separado, Senhor, nós somos, Senhor, uma raça eleita, uma nação santa, um sacerdócio real e um povo de propriedade santa do Senhor. Ó Deus, que tu encontre em nossos corações os verdadeiros adoradores, Senhor. Recebe esse culto que é teu, Pai. Todas as partes, Senhor, sejam consagradas ao Senhor. Sabemos com toda certeza que esse culto da nossa parte não é perfeito, Senhor, porque somos pecadores. Mas nós contamos, Senhor, com a mediação, com a intercessão, com a unção do teu Santo Espírito e com a mediação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que inaugurou um novo e vivo caminho, Senhor, que nos deu acesso pleno à tua presença através do seu sacrifício salvífico, do seu sangue que verteu por nós.
Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Nós te pedimos que esse culto seja um momento de engrandecimento ao teu nome, mas também seja um momento de edificação, de crescimento espiritual, Senhor, para nós, a expansão do teu reino nessa terra, Senhor, que nós possamos ser sempre luz e sal, como tua santa igreja imaculada, Senhor, coluna e baluarte da verdade, Pai. Recebe, pois, as nossas vidas, Senhor, nesse momento, aceita a nossa adoração, Senhor, porque o fazemos em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Recebe, assim, cada um de nós, abençoa, Senhor, nossas vidas, e que esse culto, cada parte deles, Senhor, nossos louvores, Senhor, as nossas orações, a palavra, Senhor, que será ministrada aos nossos corações, a consagração, Senhor, das nossas vidas e dos valores que trouxermos nessa noite à tua presença, Senhor, que chegue como aroma suave nos teus atos, no teu coração, Senhor. Recebe assim cada um de nós e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, Deus abençoe cada um dos irmãos e preciosas famílias. Vamos adorar, vamos louvar o nosso Deus com toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso conhecimento, todo o nosso entendimento na presença do Senhor, porque só Ele é digno desse culto. Adoremos e cultuemos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teu conselho. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim.
conhecer-te mais, ouvir teu conselho. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amados irmãos, a gente chega no momento do nosso culto em que a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, em que a gente ora junto, em que a gente confessa a nossa pequenez, confiando na grandeza de Deus, no seu amor e na sua misericórdia. Eu quero ler com você um texto que se encontra logo no início do livro de Atos. Lucas nos conta isso naquelas passagens em que nós vemos Pedro agindo com autoridade vinda dos céus logo após o derramamento do Espírito Santo. E numa das suas pregações, Pedro diz o seguinte, se encontra no capítulo 3 do livro de Atos, ele diz: Deus cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque o que Pedro falou é verdade. A gente crê em Cristo. Ele veio, ele cumpriu com todos os desígnios desde a eternidade do passado que Deus tem para a sua criação, esse plano maravilhoso da redenção de Deus. E isso que Pedro falou, o nosso irmão Pedro falou no passado, isso é verdade para a gente hoje. A gente crê em Jesus, a gente crê no que Ele fez e os nossos pecados são cancelados. Os nossos pecados são cancelados porque Ele substituiu o nosso lugar naquela cruz. Isso é maravilhoso demais. Então, feche seus olhos, vamos orar, vamos conversar com Deus. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pela dádiva que é o Teu Filho, Cristo Jesus, por nós. Ele cumpriu com o Teu desígnio, Ele realizou o Teu plano eterno. E nós agora colocamos o nosso coração diante dEle, a nossa fé, toda a nossa vida diante dessa cruz. E pelo poder do túmulo vazio, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, confiando nessa promessa de que os nossos pecados são cancelados. E pedimos a Ti que haja fé em nosso coração, entendimento e edificação do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, para que nós não pequemos contra Ti. É o que nós pedimos, crendo na verdade destas palavras. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa é promessa boa e gloriosa para a gente. Vamos continuar a adorar e a cultuar o nome do nosso Senhor. Sabe
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Para falar de dízimos e ofertas, eu trago uma história por demais conhecida de Esaú e de Jacó, que começa ali no capítulo 27 de Gênesis, uma questão entre eles, tanto que no capítulo 28 a gente tem a fuga de Jacó, porque fugia do seu irmão, com medo do seu irmão que havia o jurado de morte. E quando nós chegamos então a essa fuga, acontece lá uma série de coisas, e eu convido você a se inteirar dessa história lendo esses capítulos de Gênesis. Quando no capítulo de número 33, Jacó está retornando para sua terra, para a casa dos seus pais, e ali ele já tinha conseguido, nesse tempo todo, uma grande fortuna, grandes bens, família, e ele está retornando, e quando ele toma conhecimento de que Esaú está indo ao seu encontro, ele, mais do que depressa, ele separa uma série de coisas para que pudesse oferecer para Esaú em troca de paz, em troca da sua própria vida. E ele então oferece esses bens. E o encontro dos dois é uma coisa muito maravilhosa, porque Jacó com um tremendo medo, mas a palavra nos conta que quando os dois se encontraram, Esaú se lançou nos braços de Jacó com um abraço de saudade, de perdão. E aí você pensa assim, poxa, mas esse texto poderia estar sendo usado até mesmo em contrição, em forma de perdão. Mas eu quero chamar a atenção nesse momento de oferta, dizendo que entre os homens até pode acontecer isso, você querer comprar o favor de alguém, comprar a companhia de alguém através de valores. Mas com Deus não é assim. Deus, na verdade, ele age com a gente antes da nossa oferta. A nossa oferta é tão somente um reconhecimento nosso por tudo que Deus faz por nós. Por tudo que Deus faz ou já fez por nós. Mas ainda assim não estamos pagando a Deus alguma coisa, não estamos comprando de Deus alguma coisa, porque o favor que nós não merecíamos e que dinheiro algum pode comprar, já foi feito na cruz do Calvário. Então, nesse momento, você pode tomar os dados aí, fazer o seu depósito, fazer a sua transferência de uma forma muito tranquila, sabedor de que o Senhor, ele não é comprável e ele também não se vende. O Senhor é o dono de tudo em nós, o dono de toda a situação que envolve valores. Então coloque os seus valores na presença do Senhor de todo o coração, não com o intuito de compra ou com o intuito de venda, mas com toda a singeleza e com toda a alegria do seu coração, pois Deus ama a quem dá com alegria. Que Deus assim abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, bendito e amado, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que temos de contribuir com a tua causa. Rogamos que todos os valores que são chegados à tua casa, que sejam administrados com todo temor e tremor diante do Senhor, para que nada seja feito que venha a desonrar ou querer desonrar o teu nome, Senhor. Mas age em nós, para que usemos e para que administremos da forma como o Senhor quer, de acordo com a sua vontade. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim te abençoe.
Queridos e amados irmãos, chegamos agora ao momento do nosso culto da reflexão da palavra de Deus. Ouvirmos a voz do Senhor falando aos nossos corações. Com muita alegria, ouviremos agora o nosso querido, amado pastor Vinícius. Que saudade do Rev Vini, como na intimidade do amor e da comunhão da igreja, nós carinhosamente o chamamos. Vini e Michele, que saudade de vocês. Davizinho, queremos ver você correndo por aqui o tempo inteiro. Tiaguinho, você também. Família bendita do Senhor. Nesta hora, vamos abrir os corações e buscar ouvir a voz de Deus. Que a palavra que será ministrada caia no terreno das nossas vidas, como boa semente que ela é, e produza 30, a 60 e a 100 por um. Vini, não esqueci da Gabi. Ela também é muito amada e queremos que ela esteja aqui com a gente. Vamos orar, amados, agora. Nosso Deus e Pai, graças te damos porque tua palavra é viva e eficaz e penetra o nosso coração, penetra a nossa alma, nos alimenta, nos fortalece. Senhor, usa o Vini agora, usa o teu ungido, Pai, usa o teu servo, que ele seja instrumento trabalhado nas tuas mãos, nas mãos do oleiro, para falar à tua igreja nesta hora, para falar a todos que estarão conectados a nós, não apenas hoje, mas em todos os outros momentos em que, sedentos de ouvir a tua voz, procurarão ouvir este culto que ora te prestamos. Usa-o, Pai, fala ao nosso coração, nós te pedimos em nome da palavra que se fez carne, Cristo Jesus. Amém e amém. Deus a todos abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, que estamos com muitas saudades e agora estamos nesse mês de setembro aqui no terceiro domingo para compartilhar nessa série de mensagens onde estamos falando sobre a carta do Espírito Santo, né? Como bem disse o reverendo Gabriel na sua última mensagem, a carta aos Hebreus, essa carta que não conhecemos o autor, mas sabemos que o verdadeiro e único autor de toda a Bíblia é o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obviamente, que usou ali todos os autores que escreveram a palavra, todos os homens inspirados por Deus ali, que trouxeram justamente a palavra de Deus, que se juntou nesse cânone, como a gente chama, a Bíblia, o livro sagrado, as escrituras que falam da parte de Deus. E nós somos um povo diferenciado, porque justamente somos o único povo que pode dizer assim diz o Senhor, por causa da sua palavra escrita, né? Que é uma bênção nesse princípio da conformação, né? Que dizemos, onde Deus escolheu se revelar. Um Deus tão grande, impossível de se narrar, o poderoso de todo o universo, majestoso, infinito em palavras. Palavras não podem conter, mas ele escolheu o princípio da conformação, para que com palavras simples pudesse se revelar ao homem como palavras como água, pão, vinho, sangue e cruz. E por essas palavras nós podemos dizer que temos a palavra das palavras, ou seja, o livro dos livros, a palavra de Deus, a palavra viva, e Cristo é a palavra final. O tema dessa noite, na carta de Hebreus, no capítulo 2, e nós já falaremos sobre os textos que utilizaremos aqui nessa noite, fala sobre isso. Cristo é a palavra última, a palavra definitiva, a palavra suprema. Nessa hora eu quero lhe convidar então para abrir justamente nessa carta, a carta aos Hebreus, esse livro do Novo Testamento, que é um livro muito interessante e que nessa série fica aí a nossa dica. Hoje pela manhã tivemos o reverendo Vladimir Brito, né, o nosso pastorzão, nosso paizão aí. Beijo no seu coração, viu, pastor? Saudade demais dessa família amada. Enfim, o pastor Vladimir, ele terminou aí o capítulo 1 de Hebreus. O reverendo Gabriel deu a introdução no domingo passado, e aí eu recomendo, procure no nosso site aí, veja no canal da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, a série de mensagens. E tantas outras que você pode acessar no nosso site também. Tem ali as pregações por mensagens, por séries, muito interessante. Mas o fato é que reverendo Gabriel abriu o capítulo 1, reverendo Vladimir nessa manhã fechou o capítulo 1, e eu quero dar continuidade do capítulo 2, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia aí no seu dispositivo, capítulo 2, versículo de 1 a 4, né?
E eu quero fazer um paralelo justamente voltando um pouco, já que nós vamos falar sobre o capítulo 2, versículo de 1 a 4, eu preciso voltar justamente para nesse paralelo, porque o texto se completa e se relaciona com a mensagem nessa noite sobre Cristo, a palavra final. Aonde eu quero voltar, irmãos? Eu quero voltar para Hebreus mesmo, no capítulo 1, versículo de 1 a 4. E nós vamos terminar falando justamente sobre Hebreus 2, de 1 a 4 também. Então nós vamos ler os 4 primeiros versículos de Hebreus e depois os 4 versículos do capítulo 2. Diz assim a carta aos Hebreus, palavra do Senhor. Versículo 1 do capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora, Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque, se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles e por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esta é a palavra do Senhor. Então nós vamos trabalhar essas duas perícopes em paralelo para que a gente possa caminhar no tema dessa noite, que é justamente esse, Cristo, a palavra final. E muito interessante, meu amado irmão e minha irmã, é olhar para essa carta de Hebreus de uma forma bem direta, é dizer para mim e para você que essa carta significa quem Jesus é e o que ele veio fazer por mim e por você. Então, quando você tiver a carta de Hebreus em mente, você faça isso. Você pense no seguinte: olhar para a carta de Hebreus é dizer quem Jesus é e o que ele veio fazer por mim e pelos meus irmãos. E esse é um livro muito interessante do Novo Testamento, porque, por exemplo, nos livros do Antigo Testamento, são alguns ali, você vai encontrar vários livros do Antigo Testamento em que os autores são anônimos, ou seja, os livros foram escritos anonimamente. E aqui em Hebreus isso é bem único, porque não sabemos também quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas ao mesmo tempo nós podemos dizer que ele foi escrito dessa maneira muito singular, muito pertinente, porque serve para os nossos dias. Por quê? Porque essa carta de autor anônimo, que foi escrita, como já disse o reverendo Gabriel, pelo Espírito Santo, ela visa, em primeiro lugar, essa carta foi escrita para cristãos urbanos, ou seja, cristãos que moravam numa cidade. Porque nessa carta há mais referências ali sobre a cidade do que qualquer outro livro do Novo Testamento. E é por isso que a maioria dos comentaristas vai concordar e entendem que provavelmente essa foi uma carta escrita para pessoas e para cristãos que viviam numa sociedade pluralista como a nossa hoje, ou seja, uma sociedade pluralista, como a que vivemos hoje. E em meio a tantas crenças e diversidades, ser cristão, tanto quanto hoje, quanto naquela época lá dos Hebreus, da carta aos Hebreus, era viver sob perseguição, marginalização e hostilidade. E por muitas vezes a igreja de hoje também não tem sido atacada dessa maneira, meus irmãos e minhas irmãs. Aliás, pergunta aqui para mim e para você, quando foi que a igreja parou de ser atacada? Nunca. Desde a sua existência, Satanás anda como um leão ao redor tentando destruir a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, essa carta escrita a cidadãos urbanos que viviam numa cidade pluralista,
onde enfrentavam ali, por ser cristão, justamente por pregar um único e verdadeiro Deus, era ser perseguido, hostilizado, marginalizado. É o que acontece nos nossos dias hoje. Então você pode se perguntar, se Deus está tão comprometido com a nossa alegria e ao mesmo tempo com a nossa felicidade, e se Ele nos ama tanto, por que a vida tem sido tão difícil? E é sobre este tema que muitos livros tentam responder nos dias atuais, principalmente livros de autoajuda, né? Porque o sofrimento do ser humano. E, na verdade, a resposta do livro de Hebreus é essa, para mim e para você, sobre essa questão do sofrimento humano. A vida é uma jornada de cansaço, sim, mas ela é uma jornada do cansaço, da dor e do fardo até o descanso supremo. Ao mesmo tempo, é uma jornada que sai da alienação de uma vida material finita e sem sentido até a presença de Deus. É uma jornada que sai do isolamento para a cidade definitiva de Deus. Se vivemos numa cidade hoje, eu vivo aqui na cidade de São Paulo e essa cidade, como diria o reverendo Vladimir, uma brincadeira aqui com os meus amigos da sua família. Vira São Paulo é vira Nova York, entre aspas, né? Claro que não, né? Mas, ao mesmo tempo, é a cidade brasileira que nunca dorme e a população, tudo aqui funciona, não para. É uma cidade de constante trabalho, movimento e multidões. Mas, ao mesmo tempo, tem um alto índice de depressão e pessoas que se sentem isoladas. E justamente nesse período de pandemia, onde muitas pessoas se sentiram isoladas, mesmo cercadas de todos os dispositivos que pudessem fazê-las com que não se sentissem só. Como, por exemplo, você estar nas redes sociais cercados de inúmeros amigos e ainda assim sentir a solidão. Então, é nessa jornada onde nós somos transportados para a jornada, para a cidade de Deus, onde Deus vai nos receber na Nova Jerusalém, nós somos adotados numa nova família, a família de Cristo, ou seja, no seu reino. E a única maneira de você chegar a este lar definitivo do descanso eterno na jornada dessa vida é fixando os seus olhos em Jesus Cristo. Repita comigo aí. Eu preciso fixar os meus olhos em Jesus. É isso que você precisa. Como viver uma vida melhor? Você talvez tenha momentos de prazer e deleite nessa terra. Deus pode abençoar, fazer com que você seja próspero. E, aliás, toda prosperidade é para ajudar o próximo. Mas, ao mesmo tempo, descanso definitivo só teremos eternamente em Deus. E é por isso que essa é a ideia geral da carta aos Hebreus. Você não chega ao lar celestial por meio de uma jornada cheia de inconstâncias, cheia de atalhos, ou momentos e arrancadas, relâmpagos de uma fé sobrenatural que só se resolve por um momento em que você lança a mão da oração, senão você vai parar num CTI de problemas financeiros, morais e por causa da sua natureza pecaminosa. É só nesses momentos relâmpagos que você busca a Deus e não mais, ou seja, uma estrada esburacada que não leva a lugar algum. Mas somente se você for pelo único e verdadeiro caminho, e disse Jesus, eu sou o caminho, né? O caminho, o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você deve passar por essa porta estreita chamada Jesus Cristo, numa jornada que é constante, de longo prazo, e com o foco, né, os óculos da fé, com o foco colocado totalmente apenas em Jesus. E é isso que vai te levar para o lar celestial. Ou seja, nessa parte introdutória, a gente pode perceber que Jesus nos trouxe algo. Ele trouxe algo para mim e para você. Ou seja, o que ele nos trouxe? A sua palavra maravilhosa. É sobre isso que o capítulo 2 está falando e é sobre isso que o capítulo 1 nos disse, que pela sua palavra nós somos firmados e é pela palavra dele que nós somos salvos. Ao mesmo tempo, essa superioridade do próprio Cristo é essa palavra que é superior aos anjos, como o reverendo Vladimir acabou de pregar nessa manhã, e ela é superior, na verdade, à revelação da própria lei, ou seja, Cristo é superior à lei. E porque ele trouxe essa revelação definitiva e suprema, nós devemos ser apegados, focados nessa palavra. Então vamos aprender aqui, na noite de hoje, 3 coisas. O seguinte,
Jesus nos trouxe essa palavra que transforma vidas, correto? Então, um resumo para mim e para você. O que Jesus nos trouxe? A palavra final. Cristo, ele é a palavra final. Por que ele nos trouxe? É o segundo ponto nessa noite. E o terceiro, como ele transforma as nossas vidas com essa palavra. Mais uma vez, o que ele nos trouxe? A sua palavra, a palavra final. Por que ele trouxe essa palavra e como nós somos transformados por ela? Em primeiro lugar, já no primeiro ponto dessa noite, o que Cristo nos traz? Ele nos traz a sua palavra maravilhosa, onde a gente percebe aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele dizer, onde antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Em primeiro lugar aqui, meu irmão, minha irmã, Deus nos fala através de Jesus, ou seja, do seu Filho. E você observa no versículo seguinte, no versículo 3, ainda no capítulo 1, que Jesus é esse Filho que é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, a tradução grega, né? Para essa expressão, para essas duas palavrinhas, expressão exata, vem da palavra character, né? Tem essa pronúncia assim que sai um pouco aqui da garganta, né? Character ou character, ou seja, caráter, né? Essa palavra caráter, que tem esse som diferente, é um instrumento usado aqui que é para esculpir, ou seja, gravar, estampar através de um instrumento como se fosse algo talhado. Ou seja, a expressão aqui, as duas palavrinhas, expressão exata, é algo que é cunhado, né? Seja algo cunhado no metal, seja algo cunhado na madeira, que era a forma de ser uma impressão profunda, que não se apaga, de maneira que também é uma figura de uma marca, de algo que ficou como uma cicatriz, cauterizado. Você pode lembrar lá do texto de Levíticos 13, versículo 28, onde existe uma expressão ali que é similar, só que está no hebraico, que é a cicatriz de uma queimadura, ou seja, algo que ficou marcado, ou selado, ou seja, é uma impressão, ou seja, expressão exata é essa imagem de alguém ou algo, uma semelhança ou reprodução precisa. Ou seja, caráter ou aracter, essa palavra engraçada na maneira de falar, que é na verdade caractere, você pode perceber ali que é similar a uma tipografia, ou seja, um facsímile. Então, se Jesus é essa expressão cunhada, ou seja, foi marcado, cicatrizado de alguma maneira assim, né? Como uma marca de uma cicatriz. Um facsímile é a expressão viva de Deus. Então, se é uma tipografia, lembra nessa parte de tipografia, é engraçado também quem é aqui da época da máquina de escrever, porque eram os tipos, né? Ou ainda na prensa de Gutenberg, que eram os tipos móveis, onde a letra ali, cunhada a ferro, marcava o papel e ficava firme ali. E a máquina de escrever nada mais era do que isso, aquela fita onde tinham ali os tipos e na tipografia ali ia se escrevendo, né? Isso até os equipamentos que fazem impressão se chamam também de tipografia. Ou seja, já que nós estamos falando de algo que foi marcado, que na verdade significa a expressão exata, e nada mais era do que o papel fazia isso na máquina de escrever, a impressão exata daquilo que se queria revelar através de uma carta ou um documento. Se Cristo é a expressão exata, que escolheu o princípio da conformação, ou seja, palavras simples para se revelar a nós, não é a Bíblia a tipografia do Deus vivo, ou seja, a revelação exata, se Cristo é o verbo vivo, se ele é a palavra. Não são, meu irmão e minha irmã, as cicatrizes do Calvário, a palavra que expressou a revelação exata do amor de Deus ali na cruz. Sim, o verbo vivo que deixou com que sua carne fosse rasgada na cruz. É a tipografia, é a expressão exata do amor de Deus, escrito na Bíblia e ao mesmo tempo revelado em nós, nesse ser humano que se deixou marcar, se deixou expressar nas marcas da cruz do Calvário, no seu lado, no seu sangue, a coroa de espinhos, que veio coroar, na verdade, essa expressão exata do amor
totalmente sacrificial por mim, por você. Então, nós somos informados nessa noite que Deus está falando conosco através de Jesus. Não apenas para nos dar informações gerais, mas para que saibamos que quem Ele é. E, na verdade, é Deus comunicando a si mesmo, pois Ele quer um relacionamento comigo e com você. Ele não quer que saibamos apenas valores morais, mas Ele quer se relacionar e que tenhamos a Deus como nosso Pai. Não é maravilhoso? Um Deus que comunica a si mesmo, comigo e com você. Deus não é um campo de força que vai gravitacionar ali e atrair as suas emoções para que, de uma maneira sentimental, você sinta a sua presença. Mas Ele é um Deus pessoal que fala com você através da sua palavra. E é um Deus que te vê. E, ao mesmo tempo, a palavra ela pode envolver cada parte de você. Ou seja, quando você lê a Bíblia, ela lê o seu coração, a palavra te engaja, a palavra te envolve, de maneira que cada parte, ou seja, a sua mente, o seu ser, o seu coração, cada molécula do seu ser, são totalmente dominados por essa palavra final, Cristo Jesus. Então temos aqui um Deus que quer ter relacionamento com os seus filhos, um Deus que fala, na verdade, através do primogênito de dentre os mortos, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele não somente é um Deus que nos dá a sua palavra, mas é um Deus que, através de Jesus, manifesta a sua palavra final. E observe aqui o contraste de como que Deus falou no passado. O próprio versículo 1, ainda do capítulo 1, vai nos dizer: de muitas maneiras Deus falou no passado, diz o texto, ou seja, essa expressão também de duas palavras, muitas maneiras, que é politropos, que também pode significar em pequenos pedaços, de muitas maneiras, em pequenos pedaços, ou seja, no passado, Deus falou por partes, de modo gradual ou progressivo. Mas agora em Jesus, de uma única e concisa forma, suprema e definitiva, e assim o é em nossos dias e será até o fim dos tempos, ou seja, a palavra final, palavra definitiva, portanto, não há palavra mais final ou completa, mais plena do que o próprio Senhor Jesus. Cristo é a palavra absoluta. Assim, se você deseja um relacionamento com Deus, você precisa de intimidade com Ele. E intimidade pressupõe que Deus terá uma finalidade na sua vida. E essa finalidade, meu irmão e minha irmã, é encontrada na salvação. E nessa salvação que vem pela revelação. E a revelação só se dá pela Bíblia. E a Bíblia vai nos dizer que devemos amá-lo e obedecê-lo. Independente dos nossos achismos, muitas vezes humanamente parametrizados e, por que não dizer, defeituosamente infectados pelo pecado, os nossos achismos sobre quem é Deus e o que Ele deveria fazer, não é assim. A Bíblia é quem diz quem nós somos e a Bíblia diz quem Deus é Deus falando conosco. Agora, se você não aceita, você que nos assiste aqui, a Bíblia como sendo Deus falando toda ela conosco, então eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Como você se relacionará com esse Deus se ele nunca puder contradizer os seus pecados ou os seus desejos pecaminosos? Se você não se satisfaz com toda a Bíblia, se algumas partes da Bíblia você tem vontade de tirar porque isso vai contradizer o seu desejo, isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento e intimidade não acontecem através de um Deus robotizado, ou então como se ele fosse um gênio da lâmpada, sempre pronto a fazer somente aquilo que nos agrada. Mas a Bíblia vai confrontar a mim e a você. Vai confrontar com essa salvação, sim, dizendo que eu e você somos pecadores e por isso precisamos e carecemos da glória de Deus. E que eu e você, principalmente, precisamos urgentemente, todos os dias, nos arrepender das nossas falhas. E é por isso que hoje, independente das sensibilidades pós-modernas, né, que muitas vezes são egoístas, querendo calar até o próximo, dizendo aqui não é o seu lugar de fala, querendo dizer que Deus não tem um lugar de fala na nossa vida, muitas vezes, que a religião não deveria falar, mas se calar. E aí é muito importante dizer que, na verdade, o que tem sido combatido nos nossos dias é a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui não é o lugar de fala da Bíblia? Como assim? Sim, e é por isso que hoje você não pode dizer, eu não aceito essa palavra. E mais, é aquela outra parte, né?
da Bíblia, onde você vai dizer, eu não gosto dessa parte ou dessa outra parte, muitas vezes querendo dizer que só gosta de um trecho, mas que outros trechos têm que ser interpretados. Não é aquela outra parte. A Bíblia é uma só, ela é a palavra de Deus. Porque o Deus único e verdadeiro, meu amado irmão e minha irmã, da Bíblia, o Deus da Bíblia, que é o nosso Deus, ele não é, vamos dizer assim, um ultradispositivo moderno, como se fosse um tablet ou um celular ou um ultradispositivo aí que pudesse ser colocado nele um chip para obedecer apenas os meus parâmetros de vontade e daquilo que é agradável, como se fosse, já disse antes, um robô que pudesse nos servir. É por isso que o ser humano tem tanta vontade de criar ciborgues e robôs que o atendam, porque assim não há como existir relacionamento e, na verdade, confrontação, porque se relacionar é você se confrontar com o outro, mas saber conviver com as diferenças, perdoar e amar. E é por isso que quando somos confrontados pela palavra, muitas vezes nos sentimos assim, tristes. Mas essa tristeza deve gerar arrependimento, porque, como disse, Deus não é um dispositivo ultramoderno onde você coloca um chip só para rodar ali os stories da sua persona. Você só coloca no stories da sua página lá, do perfil da rede social, aquilo que lhe agrada, é lógico. Você não vai colocar uma coisa que acuse o seu medo, você não vai colocar uma coisa que acuse algo que você faz de errado. Mas Deus não é assim, a sua palavra não é assim. Não vai rodar nos stories da nossa persona a expressão exata somente daquilo que nós desejamos carnalmente e que atendam apenas o nosso coração enganoso, meu irmão e minha irmã. Deus não é assim. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o soberano do universo, mas que demanda que você o obedeça, abandonando o pecado e amando-o por aquilo que ele é. Ou seja, ele é a palavra final, que não deve ser desprezada. Deus o ofende? Ofende os seus desejos? Dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus por ele, porque se Deus ofende os seus desejos, é porque ele repreende através da sua palavra, repreende a quem ama. É por isso que você deve aceitar a autoridade da palavra de Deus. Ou seja, para um relacionamento de intimidade com Deus, você se ajusta à finalidade do próprio Deus, ou seja, você obedece a sua palavra. Não é Deus que se ajusta aos seus desejos, a você carnalmente hoje, da maneira como você está. Quando diz assim, vem como está. Você vem para se arrepender, mas deixa o velho homem para trás. Deus não se ajusta ao seu velho homem. Deus não se ajusta aos seus pecados. E é por isso que você deve aceitar a palavra de Deus e obedecer a Bíblia como um todo, não apenas partes dela, ou somente as partes que te agradam. Então, a primeira coisa que acabamos de ver é que Jesus Cristo nos deu não somente a palavra de Deus, mas ele nos deu a si mesmo. Ou seja, Cristo Jesus se entregou a palavra final, a qual nós devemos obedecer. Ou seja, amar a Cristo e obedecer a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer um relacionamento com Deus, você quer uma vida transformada, obedeça a Cristo Jesus, a palavra final. Segundo lugar, por que ele nos trouxe a palavra final? Essa é a pergunta. Por que ele nos trouxe a sua palavra? No deserto, quando o povo era liderado por Moisés na saída do Egito, a nuvem ou o pilar de fogo, né, que eram a mesma coisa, uma de dia, outra à noite, os guiava e os protegia do exército do faraó. E quando eles chegaram ao Sinai, essa mesma nuvem de glória resplandecente desceu sobre o monte, de modo que ninguém podia se aproximar do monte Sinai, senão ali só de tocar na orla do monte morreria. Ao mesmo tempo, mais à frente, já na consagração do templo que foi construído sob o reinado de Salomão, essa mesma nuvem desce e enche o lugar, e todos que estavam por perto não conseguiam ficar de pé. Ou seja, caíram no chão, ao mesmo tempo, por causa do quê? Dessa glória de Deus. O que é isso? O que é esse pilar e essa nuvem que tanto guiavam e protegiam o povo no deserto, quanto enche o templo ali na época do reinado de Salomão? Essa
essa nuvem de glória é o próprio Deus de uma forma que se manifestou, de uma forma que pudesse ser visto. Mas Deus, numa forma que expressa o seu brilho, sua beleza, sua infinita e esmagadora soberania sobre tudo e sobre todos, e sobre todo o universo ao qual ele é soberano, ele se expressa assim, nessa nuvem de glória no Antigo Testamento. Mas o que vemos aqui agora em Hebreus, e o que nos é dito sobre Jesus, é a forma definitiva através da qual Deus se revela. E a forma definitiva que Deus se revela é em Jesus, ser humano. Jesus é Deus em forma humana. Mas ainda é a glória de Deus. E ainda assim, ele é a expressão exata, ou caráter. Essa forma insuperável na qual Deus se mostra. Nada maior do que isso. E aqui está a razão porque ele se revela. E assim nós devemos retornar e retomar uma incrível passagem que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 15 a 18. Que diz assim o texto nessa passagem impressionante. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor e o véu é retirado, o véu é tirado, ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, como o rosto descoberto, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Ou seja, no passado havia essa nuvem de glória. Moisés sobe ao Sinai e quando desce o rosto reflete a glória de Deus, resplandecente. Mas era uma glória que se esvaía e por isso ele precisava colocar o véu porque aquela glória desvanecia. Mas nós que agora, convertidos e revelados pela palavra, como filhos adotados em Cristo Jesus, temos essa glória em nós, que é o próprio Cristo, que é o Espírito de Deus. E assim nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, à medida que essa palavra cada vez mais entra em nós e nos lava. Ou seja, cada vez mais que Deus domina todo o nosso ser, domina e reina no nosso coração, nós nos tornamos similares cada vez mais, ou seja, parecidos, chegando à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. É impressionante essa passagem e isso significa o seguinte: quando eu e você convivemos com alguém que é melhor do que nós em educação, sabedoria, alguém que teve um nível de instrução ainda melhor, mas que ainda assim é uma pessoa extremamente gentil, humilde, sábia, como falei, e uma pessoa que vai tratar a todos com bondade e sem nenhum tipo de distinção, que não tem muitas vezes reações impulsivas e que você, ao olhar para essa pessoa, você contrasta o seu comportamento com ela e você fica muitas vezes envergonhado. E quanto mais você olha para essa pessoa, você, na verdade, deseja imitá-la. E isso vai transformando a sua vida e vai mudando o seu ser pelo convívio com uma pessoa que é superior a você em humildade, em comportamento, em gentileza, em sabedoria, ou seja, uma pessoa que está cheia do fruto do Espírito de Deus. E eu quero confessar uma verdade aqui para os irmãos. Isso não é bajulação de alguém que se considera um filho. Mas quando eu conheci o reverendo Vladimir, eu passei a me espelhar nele. Eu sei que os seus filhos, e o reverendo Gabriel fala isso muito bem, diz aí, eu tenho meu pai como um herói, e com muita razão, porque é um privilégio ser filho do reverendo Vladimir. E eu vou dizer para você, meu amado irmão, minha irmã, é um privilégio ser ovelha dele. Porque nós podemos ser pastoreados por alguém que nós podemos, com toda a sinceridade, nos espelhar nele, porque é um homem sábio, é um homem que conduz o seu rebanho com amor, não com usurpação, porque ele sabe que o rebanho é do Supremo Pastor, mas você vai ver sempre o reverendo Vladimir tratando a todos com gentileza e um sorriso largo e um beijo e um abraço para entregar o seu coração sempre. É ou não é verdade? Mas se é assim quando encontramos pessoas como o reverendo Vladimir, o que dirá, meu amado irmão, minha irmã, quando a glória de Deus ela começa a encher a sua vida e você sabe que
você não pode nem mesmo contemplar a glória do sol. Se você tentar colocar uma luneta e apontar para o sol, o que vai acontecer ali é a destruição da sua visão. E, na verdade, se você insistir, literalmente os seus olhos serão queimados. Então, como que você pode pensar no mundo, né? Como que o mundo pode olhar para a glória de Deus? Essa é a forma da glória de Deus com a qual você pode se relacionar de maneira pessoal. Que forma é essa? Com a qual ela pode entrar na sua vida, com a qual ela pode transformar todo o seu ser e fazer com que você se torne a semelhança de Deus. Na pessoa a quem você sabe que deve imitar. E nessa forma que Deus vem até nós, nessa forma humana, que se chama Jesus Cristo. Por isso que ele nos deu a sua palavra final, para que nós possamos estar conformados, não com este século, mas estarmos conformados com a sua palavra, conforme, cunhados, caráter. Ao mesmo tempo, estamos em Cristo, somos nova criatura, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a razão porque Cristo nos trouxe a sua palavra final, porque ele é a palavra final. E numa outra forma de dizer, a razão pela qual Jesus trouxe a verdade suprema é porque ele é o Deus da verdade. E é por isso que no capítulo 2, que adentramos agora, já falamos sobre o capítulo 1, o autor da carta fala aos cristãos, esses cristãos da cidade, ou cristãos urbanos, que vivem numa cidade pluralista e sofriam pela pregação justamente da superioridade de Cristo, porque a verdade precisa ser dita. Cristo é o único e verdadeiro Deus. O autor da carta escreve porque os seus leitores precisavam se manter firmes numa implicação muito pessoal de obedecer a Deus. Ou seja, o autor vai dizer a eles nessa implicação pessoal: não ousem retroceder, não voltem atrás, não se afastem da palavra final, não se afastem da palavra da salvação que lhes foi entregue. Vocês não podem colocar Jesus numa mesma estante com todos os outros profetas e sábios e religiosos. Jesus nunca estará na mesma prateleira que outros homens, pois ele está muito acima. Até porque foi o próprio Senhor Jesus que enviou todos os profetas antes dele, pois você vai ler o próprio profeta Isaías ou o profeta Jeremias e todos os profetas vão dizer: assim diz o Senhor. E Jesus nunca se rebaixará dizendo assim diz o Senhor como um outro profeta, porque ele é o Senhor e que quando ele chega e se manifesta desde a manjedoura, ele é a palavra encarnada. Então ele, com a sua própria vida, é a palavra que diz, que fala comigo e com você nessa noite. Assim, quando entendemos que o que está em toda a Bíblia são as próprias palavras de Jesus, ou seja, a sua autocompreensão do próprio Deus, ou seja, a palavra encarnada, não podemos negligenciar a palavra de Deus, ou seja, voltar atrás. É isso que os 4 primeiros versículos do capítulo 2 estão nos dizendo nessa noite. Só podemos dizer que Deus é o comandante da nossa vida, Senhor do universo, se nós guardarmos essa palavra fielmente e não retrocedermos, não negligenciarmos, porque quem assim o faz está nadando de braçadas rumo ao inferno. Não se cospe no prato que comeu, não se joga ou não se joga a palavra de Deus fora, ou como você que vai ao shopping center, né? Ali escolher entre uma casquinha de chocolate ou de baunilha. Não é assim a palavra de Deus. Uma vez alcançados por ela e recebendo a palavra através da fé, não podemos negligenciar essa palavra, retroceder. É isso que o texto nos recomenda nessa noite. Agora, em último lugar, se recebemos a própria palavra que foi o Cristo, a palavra final, e através dessa palavra, nós a recebemos porque Deus quer se relacionar conosco, e não podemos retroceder. Como podemos ter essa transformação definitiva através da palavra? É com a glória de Deus, meu amado irmão. E minha irmã, somente Cristo, que é a revelação dessa própria glória, pode mudar a sua vida. E é exatamente aqui que chegamos nesse último ponto. Como a palavra final transforma a minha e a sua vida? E a resposta é muito prática. Nos primeiros versículos ainda do capítulo 2. Você vai ver ali no versículo 1 que a mensagem do evangelho foi anunciada.
e foi anunciada àqueles que ouviram o próprio Senhor Jesus, ou seja, os discípulos, os apóstolos. E depois desse caminho longo, até que o cânone da Bíblia fosse formado, a palavra chegou até mim e até você, ou seja, chegou até nós. E o alerta da palavra nessa noite é que nós não podemos nos afastar dessa palavra. Agora, quando você ouviu ou leu a primeira vez sobre o Evangelho da Graça de Deus, você se sentiu chamado a vir a essa família de Deus, você, quando entrou pelas portas da graça, você apenas começou a se tornar aquilo que Deus pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. O que o autor está nos dizendo é que, além de recebermos essa mensagem, nós devemos, preste atenção, meu amado irmão e minha irmã, nós devemos nos agarrar furiosamente a esta palavra. Por que furiosamente, pastor? Porque nós devemos lutar com toda a fúria contra o pecado. Porque assim ao nos agarrarmos a essa palavra, nós estaremos longe de nos afastarmos da glória de Deus. E em segundo lugar, de maneira muito prática, o que era a mensagem falada por meio de anjos, que vai dizer o texto aqui no capítulo 2. No Antigo Testamento, a mensagem falada por anjos nada mais era do que uma referência daquilo que foi entregue espiritualmente através da lei escrita e física revelada nesse princípio da conformação, onde Deus se revela por amor, inclusive no Decálogo, ali no Monte Sinai. E em muitos outros lugares da Bíblia você vai ver a revelação da lei dessa forma, ou seja, as palavras entregues espiritualmente, ou seja, pelos anjos, são a lei de Deus. Assim, porque Jesus não era apenas mais um profeta, mas sim, ele é o próprio Deus, pelo qual todos os outros profetas vieram, e ele é essa palavra final. Jesus não está dando preceitos ou regras de como você deve chegar a Deus. Ele é o próprio Deus que veio até nós. Ele é essa salvação completa. E isso, de acordo com a Bíblia, quer dizer que se ele mesmo vem nos resgatar, nós somos salvos pela graça de Deus. E não pelos nossos méritos, e não pelos nossos esforços, não por aquilo que tentamos e dizemos que vamos cumprir da lei, não pela nossa performance, mas somos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E se você tentar viver uma vida simplesmente obedecendo à lei, você tentará ser o seu próprio salvador. Ao mesmo tempo, isso nunca vai mudar ou transformar a sua vida. Apenas vai encher você de orgulho por ser uma pessoa superficialmente e moralmente boa. Ou seja, você pode tentar ser alguém que tem a sua completude moral ali de maneira superficial, porque você vai se encher de orgulho, ou em segundo lugar, ainda dentro desse trecho de você tentar cumprir a lei, você vai se sentir uma pessoa totalmente fracassada por nunca conseguir cumprir todos os requisitos da lei, ou seja, a lei vai esmagar a você e a sua performance. Você precisa de algo que transforme o seu coração, de algo que derreta literalmente o seu coração como a cera se derrete diante do calor e do fogo, e receba o caráter, ou seja, a impressão do selo real de Cristo na sua vida, onde você verdadeiramente vai poder cantar: eu tenho a marca de Cristo em mim. Então você precisa que o seu coração seja coadunado com a imago Dei verdadeiramente através de Cristo, ou seja, receba a impressão de Cristo, essa expressão exata do amor de Cristo por mim e por você, que ele realizou definitivamente ao morrer e ao ressuscitar, por mim e por você. No Gólgota e a sepultura que ficou vazia, Deus se revelou de uma maneira que derrete o nosso coração e nos transforma, assim como o barro amolecido nas mãos do oleiro, nos transforma à imagem daquilo que Deus quer que nos tornemos. Assim, você precisa se ajustar à finalidade da palavra. Essa palavra que é última, suprema, a palavra final que é Cristo, Jesus, o Senhor, o dono de todas as coisas. Você precisa se ajustar à palavra para ter um relacionamento verdadeiro e pessoal com ele. Porque ele também se ajustou a você. Como assim, pastor? Você disse que Deus não se ajusta. Deus não se ajusta aos nossos desejos pecaminosos. Mas sim, ele se ajustou à forma humana, como dissemos. Ele nasceu numa manjedoura, se deixou cravar no madeiro,
levou sobre si o castigo que nos traz a paz, o castigo que era nosso, que nos pertencia. E porque ele se ajustou na finalidade que era nossa, ou seja, na morte que era nossa, sim, nessa morte que era necessária a cada um de nós, Deus se ajusta à forma humana para morrer por mim e por você. Mas ele se ajusta sem pecar, sangue inocente, levando os nossos pecados sobre si, satisfazendo assim a justiça e a ira de Deus contra o pecado. A palavra final, que se relacionava o tempo todo em oração com o Pai, ou seja, Jesus, num relacionamento perfeito de amor e oração com o Pai, foi silenciado na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus recebe o silêncio cósmico de Deus por causa dos nossos estridentes pecados, e o confinamento solitário de todas as eras foi descarregado sobre os ombros de Jesus Cristo. E o isolamento do relacionamento com Deus foi posto sobre ele de uma vez por todas, sobre os seus ombros, para que eu e você pudéssemos ter o relacionamento definitivo e eterno com o Pai, através de Cristo Jesus, a palavra final, esperança da glória. Quando Deus pede que furiosamente, no capítulo 2 de Hebreus, nos agarremos à sua palavra e não a abandonemos, é porque isso foi o que ele fez furiosamente por amor, ao se agarrar àquela cruz para salvar a mim e a você. Ele fez isso por nós, portanto, o que devemos fazer por amor e obediência a Deus é jamais negligenciar a sua palavra e a sua salvação. Pois isso, como eu disse no começo, não foi uma escolha banal que fizemos entre uma comida e outra de um cardápio qualquer. Foi a escolha eterna de nossas vidas, onde ali nesse relacionamento com Deus, podemos servir e amar ao único e verdadeiro Deus e também servir ao nosso próximo, amando como nós amamos a nós mesmos, porque somos o reflexo do resplendor da glória que é Cristo em nós, vivendo e controlando todo o nosso ser. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, busque incessantemente a palavra de Deus, ou seja, busque o brilho da face de Cristo, lendo a sua palavra, obedecendo mesmo, obcecadamente, por amor, para que você veja a glória de Deus na sua vida e na vida da sua família. Aí sim, você vai poder cantar, eu vejo a glória de Deus hoje aqui. Busque incessantemente a sua palavra e você será salvo e transformado. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça agora a Ele que a palavra final jamais se afaste do seu coração. Deus, nós te amamos nessa noite, pedindo que obcecadamente o nosso coração tenha um desejo, como o salmista um dia belamente colocou no poema, como a corça suspira pelas águas, que nós possamos suspirar, desejar incessantemente a tua glória em nós, o resplendor de Cristo, que não nos afastemos da palavra final, que é o Senhor Jesus, definitiva, que não troquemos por um prato de lentilha, que não possamos, Senhor, jamais comer as bolotas com os porcos, porque negligenciamos o relacionamento com o Pai, através dessa figura impressa no nosso coração, que é viva, é real, bate a porta do nosso coração todos os dias para cear conosco. Senhor, tem misericórdia do nosso coração, que jamais negligenciemos a tua palavra, por isso nos alerta todos os dias, por isso ilumina o nosso coração com a tua palavra, para que possamos proclamá-la, para que possamos vivê-la, para que possamos sermos a cada dia transformados de glória em glória, até que sejamos assim, totalmente, como diz a tua palavra, a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Sejamos semelhantes cada vez mais ao teu Filho. Ele foi perfeito. Mas ainda que erremos, nós sabemos que o Senhor nos perdoa e nos traz para uma comunhão diária contigo. Por isso, ó Deus, nos ajuda a levarmos essa mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Nessa oração que fazemos, pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que sigamos nessa abençoada série de mensagens na carta aos Hebreus. Que Deus te dê uma semana de vitória. Não se afaste da palavra e que a tua vitória seja o resplendor da glória de Cristo. Ou seja, a sua vida para a glória de Deus. Um beijo no seu coração, saudade de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
E agora que nós compartilhamos a palavra do Senhor e participamos desse culto abençoado, eis que estamos preparados para começar a semana, sabendo que o Senhor falou aos nossos corações, que Ele cuida de nós a cada segundo de nossas vidas. E é por isso que, além de colocarmos a sua palavra em prática, devemos amar as pessoas e estar com elas em todas as suas necessidades. E é isso que faremos essa semana. Recebeis a bênção. E agora, povo de Deus e de paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor eterno e imutável de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.